Olá, então agora eu vou dar prosseguimento no vídeo que eu estava fazendo para vocês na aula passada sobre a arquitetura de microserviços, né, que eu estava mostrando para vocês exemplos de como subir grupos de containers usando o Docker Compose. E aí eu falei para vocês que eu ia arrumar aqueles probleminhas que estavam lá dando nos exemplos da aula passada. No caso, estava faltando lá estava faltando uma biblioteca para instalar no meu Node lá. E aí eu aproveitei então esse tempo para criar um roteiro para vocês seguirem e conseguirem rodar os exemplos aí, explicando do que se trata cada um desses exemplos, para não só ter o código, mas também uma explicação. Então no repositório que vocês têm o link aí, dentro da pasta Compose, eu criei, então, como eu estava explicando lá passado, eu criei dois arquivos Docker Compose, um Basic e um Compose normal. Então o Basic, eu tinha explicado para vocês já no outro vídeo os detalhes assim do que compõe um arquivo Docker Compose.yml, né? O que compõe cada um deles e o que são cada uma das diretivas que estão descritas nos arquivos. Então não vou passar por isso de novo. Então vocês já sabem do que se trata cada um dos dois. Eu vou mandar rodar esse Basic aqui. Se vocês estão rodando num terminal Linux normal, ou até no Windows, tu vai fazer Docker Compose up, aí ele vai rodar um arquivo chamado, que está na pasta, né? Tem que estar na pasta, vai rodar o Docker Compose.yml. Se tu quer linkar um outro arquivo, por exemplo, que nem eu vou fazer agora, aí up, ele vai subir todos os containers que estão descritos, e down ele vai obedecer. Se tu utiliza a extensão do VS Code, por exemplo, tu pode clicar e escolher fazer um up, ou up em algum serviço só. Então eu vou subir o primeiro serviço aqui, que é o Basic. Então o que ele faz, eu já tinha explicado para vocês. Aí ele vai dar o tempo, vai montar as imagens se elas não estão montadas ainda, etc. E tá aqui os dois serviços rodando. Agora, se tu quiser entrar no terminal, dentro do sistema de arquivos que o container monta, tu pode attach shell, ou então usar o docker exec, né? Se tu quiser ver os logs, por exemplo, o que cada serviço está imprimindo, tu pode vir aqui em View Logs, que ele executa o comando docker logs, aqui ó, conforme está explicado. No caso aqui aparece server listening, porque ele está rodando. E o shell aqui, por exemplo, ó, ele executa um docker exec do bash, tá? Bom, então aqui dá para ver, ele está escutando a porta 3000, que é que eu tinha explicado para vocês lá passada. Os dois, na verdade, rodam na porta 3000. Só que no meu Compose eu redireciono o serviço web para a própria porta 3000 do host, e o serviço API eu redireciono para a porta 3001, né? Porque senão daria conflito. Cada um dos dois eu montei volumes diferentes, porque eles têm requisitos diferentes de pacotes lá no NPM, né? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui esse roteiro 1 para a gente ver o que é que cada um faz. Aqui estou explicando. Ó, o serviço web tu consegue acessar pelo localhost 3000. É uma paginazinha com algumas coisinhas bem simples aqui. Botei só uns placeholder louco aqui. Não faz nada, no caso, esse botão. No próximo serviço esse botão vai fazer alguma coisa, tá? E a API tu pode ver que ele está no 3001. Tu abre ela
Eu vou dar uma ampliadinha aqui. Aparece um Hello World aqui. E esse serviço, vou abrir a API aqui, App0. Essa API, então, se eu acesso a raiz, ele vai dar um Hello Name. O name, então, eu posso mandar um parâmetro query aqui. Name Pablo. Então ele vai fazer Hello Pablo. Uma outra rota que eu montei aqui é o greeting. Ele vai falar Hello Mr. Pablo, ou então, e se eu botar um segundo parâmetro, title, ele vai e-comercial. Então, Hello Dr. Pablo. Ok. Isso aí eram os dois serviços, Web e API, do Basic, aquele, né? Eles não estão exatamente se comunicando, tá? Agora eu vou descer o serviço aqui, né? Posso descer por aqui, fazer um down, e aí eu vou subir o serviço Docker Compose aqui, que é o app1, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no roteiro do zero aqui que eu não falei para vocês. Ó, basicamente está explicando isso que eu acabei de fazer, rapidinho. Vou subir os serviços, são uns quantos containers, né? Conforme eu já tinha mostrado para vocês na aula passada. Ok, então, web é a minha página. API é minha API, tá? Nginx é o que direciona os serviços web e API para um endereço que eu coloquei aqui, ó. Coloquei aula ws.localhost no meu arquivo env. E no Docker Compose, que nem eu já tinha mostrado para vocês, eu uso aqui essa URL, que é essa variável que está no meu ponto .env, foi que eu mostrei. Então esse é o endereço para eu acessar, tá? Então agora eu vou acessar aula ws.localhost. Ele vai abrir o serviço web. E está demorando um pouco, porque na primeira vez ele, por causa do SSL, né, do certificado aqui, para rodar com HTTPS. Se vocês estiverem hospedando no site, ele vai rodar esse container do serviço Nginx aqui, que eu estou usando, olha, e não fui eu que criei. Ele é um container que eu peguei que já existe, que ele faz o quê? Ele cria um servidor Nginx que roteia as portas dos serviços que tu escolhe aqui, tá? Web e API é o nome dos serviços que eu estou usando. Ele pega as portas de cada um e roteia para este endereço aqui. No caso, o web ele vai rotear para o URL, que é o que está lá no ponto .env, e o API ele vai rotear para o API ponto o endereço. E ele já vai rodar um bot do Let's Encrypt, que ele tenta criar certificado para esses endereços. Então, como ele não vai conseguir, ele demora um pouquinho, ele usa um certificado local, tá? Então isso é legal quando tu for subir site para produção, tu pode usar esse container, é tipo muito fácil, tá? Bom, então tá aqui o mesmo site, tá? Serviço web. Vou mostrar o serviço API. Agora é api.aula.ws. Eu vou abrir o arquivinho aqui. Tá? Ele tem algumas rotas a mais, ó. No caso, a rota raiz ele não tem, então ele deu not found, por causa que aqui embaixo eu criei caso ele não caia em nenhuma rota anterior, ele entra nessa ele devolve um JSON com not found, tá? Então ele tem as rotas. Eu vou abrir o roteiro do 1 aqui. No roteiro do 1 ele mostra direitinho o que tem em cada um deles, tá? Aí tem uma explicaçãozinha e tudo mais. Eu vou abrir a rota greeting, que é igual ao anterior, tá? Igual do serviço basic ali. Aqui ele está explicando o serviço API. Ele tem uma outra rota chamada counter,
que ele mostra o contador. Esse contador, ó, ele incrementa a cada segundo. Acontece que dá... Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Ó, ele incrementa a cada segundo. Acontece que da onde vem esse número aqui, tá? Esse meu serviço background, está explicado aqui, ó. Esse meu serviço background, ele basicamente é... Cadê? Background app. Ó. Ele é só... Ele fica de 1 em 1 segundo incrementando um contador, tá? Inclusive, se tu abrir o log desse serviço background, esse número fica mostrando, ó. Acontece que esse número, se eu descer o serviço e subir ele de novo, esse número não reseta, porque esse número não está na memória, assim, numa variável. Esse número está sendo salvo dentro de um servidor Redis, tá? Então, um dos containers é esse servidor Redis que guarda esse contador, tá? Podia ser outro qualquer coisa, esse é um exemplo, lógico, um exemplo simples. Então, esse serviço background, ele não tem nada a ver com a API. O que acontece é o quê? Aqui. O serviço background, ele pega o contador do Redis e salva no Redis. O serviço da API, quando eu chamo a rota counter, ele consulta o mesmo servidor Redis e mostra o valor do contador, tá? A outra rota que eu tenho, rota de API, é a rota post user e get user. Que o post user e get user, eles usam um serviço de banco de dados MySQL, tá? Que aí eu tenho outro container, que é o container MySQL, tá? A rota do post user, eu criei aqui assim, eu criei dentro do Postman, tá? Eu vou abrir meu Postman aqui. Eu criei dentro do Postman já todas essas rotas estão disponíveis para vocês ali. É só clicar nesse botão e importar para a conta de vocês do Postman, ou só visualizar. Se eu clicar aqui em View Collection, ele vai visualizar as rotas. Eu não tinha aberto aqui o meu Postman ainda. Então criei aqui, Docker Compose, e tem todas as rotas aqui. Depois, numa aula mais, num outro momento, uma outra aula, eu vou mostrar para vocês falar sobre o Docker Compose. Então, ó, greeting. Ó, tá aqui a resposta. Tu muda o nome aqui. Tá? Aí aqui é o URL que ele está chamando. Aí tem a rota do counter. Aí agora eu vou chamar a rota do post user. Está aqui post. Aí aqui o endereço que eu configurei, que é api.aula.ws. Post user. O post user eu tenho que mandar no meu body aqui o nome da pessoa. Aí quando eu mando, ele cadastrou aqui. Tá? Aí a minha rota get user é user e o nome eu tenho que botar aqui. Aí eu coloquei João aqui, como tem duas pessoas cadastradas com o nome João, ele me retornou um array com essas duas pessoas. Então isso está chamando no localhost. Então isso demonstra que a minha API está respondendo, está se conectando com o banco de dados. Se eu cadastrar uma outra pessoa aqui, João 2, cadastrou, aí na hora de fazer o get, eu vou fazer um get João 2, e está aqui, usuário 3. Então, rodei tudo isso no Postman, que é um programinha para tu testar APIs, e tudo isso está sendo rodado a API está recebendo na verdade o Nginx está pegando o endereço, está roteando, deixa eu voltar aqui, o Nginx está pegando esse endereço que eu estou chamando, que é api.aula.ws.localhost, está redirecionando para o meu serviço API porta 3000. O meu serviço API
eu não estou expondo a porta 3000, mas como ele está tudo dentro da mesma rede, dentro do mesmo arquivo compose, ele monta a mesma rede, né? Ele usa todos a mesma rede. Se tu passar o mouse aqui, tu enxerga que todos estão... Cadê? Ó, todos estão ali em networks. Eles todos estão fazendo parte da mesma rede chamada WS Network, tá? Então eles enxergam uns aos outros pelo nome do serviço. Então ele está roteando para o API 3000. O meu serviço API, como foi chamado a rota, por exemplo, get user aqui, ele está fazendo uma consulta no banco de dados. Esse banco de dados ele conecta, ele tem esse arquivo connection aqui que eu estou importando. Cadê? Eu vou abrir ele. Esse arquivo connection, ele usa o servidor MySQL, que é o pacote aqui. Ele usa o servidor MySQL, que o servidor MySQL está dentro do container MySQL, tá? Então tá aí a comunicação entre todos esses serviços. Aí se tu quiser, por exemplo, entrar dentro, se tu quiser entrar no rodar o teu MySQL, acessar ele externamente ou até dentro do container, tu pode fazer isso. Cadê? Serviço MySQL. Eu estou roteando a porta 3306, que é o servidor MySQL, para o meu host, que é o 127.0.0.1, mesma porta. Então eu posso acessar usando o MySQL Workbench, etc. Os outros serviços eu não estou fazendo esse roteamento porque eles não precisam ser acessados externamente, tá? Bom, aqui está o Create Table que foi utilizado, que é uma tabela usuário que só tem um ID e um nome, só para inserir novos usuários de acordo com esse serviço da API. Então tá, então isso... faltou aqui, ó, a minha página, essa minha paginazinha aqui, eu fiz uma conexão dessa serviço web com o serviço background, que é o... Desculpa, com background não. O serviço web com o meu serviço API chamando a rota counter. Então eu vou abrir o meu serviço web aqui, web, public, script. Ó. O que ele faz é um fetch para API, aula AWS, greeting, name. Não é com o serviço counter, é com o serviço greeting. Então eu vou colocar aqui Pablo, clique. Vou esperar um pouquinho. Hello Pablo. Eu vou botar aqui João. Aí tá. Então o que acontece é que o JavaScript está chamando essa rota aqui, que é dentro da minha API aquela rota do greeting, e ele está pegando a resposta e jogando aqui nessa message aqui. Tá? Então tem a comunicação do web com o API. O API comunica com o Redis e com o MySQL. O background comunica com o Redis. Então essa... Certo? Então é isso aí que faltava dar essa explicação, mostrar a coisa funcionando. Se vocês quiserem então rodar o Compose no Linux ali, tu só instala o Docker, e o Compose, dependendo da versão do Docker tu instala, ele vem junto. Se tu quiser rodar no Windows, que é o que eu faço aqui na minha máquina, tu pode instalar o Docker Desktop. Docker Desktop, que é esse programinha aqui. O Docker Desktop, essa versão, por padrão, ela utiliza o WSL2. Ao invés de rodar um container no Windows, o que acontece? Ele usa o WSL. Então, vocês pesquisem aí como é que vocês fazem para usar o WSL no Windows, que no caso do WSL é como se fosse uma VM dentro do teu Windows, só que é algo um pouco mais integrado no sistema operacional. Então tu vai usar o WSL, que ele roda um kernel Linux no teu Windows. E aí dentro
dentro desse kernel Linux é que tu vai rodar tuas aplicações. Inclusive o Docker ele fica lá dentro, né? Então o VS Code, se tu usar a extensão para se conectar com o WSL, fica algo totalmente transparente. Eu tô com um terminal Linux aqui rodando na minha máquina, mas é dentro do WSL, né, que está rodando no Windows. E o Docker Desktop ele está no mesmo setup, tá? Então era isso. Valeu aí.